Estamos de volta com Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. E não esqueça também de mandar seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Agora é hora de falarmos sobre saúde. Você sabia que o café da manhã é muito importante? Para que você tenha uma alimentação mais saudável, é importante começar pela primeira refeição do dia. Mas para explicar melhor sobre isso e dar dicas, eu converso agora com a nutricionista Rebeca Rocha. Bom dia, Rebeca, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Rebeca, para a gente começar, bem simplesinho a primeira pergunta que eu te faço. Por que o café da manhã é tão importante? Então, é a nossa primeira refeição, né? Ele é muito importante, mas ele se torna importante quando o indivíduo ele acorda com fome, né? Eu gosto muito de deixar claro para os indivíduos que a gente tem que alimentar de acordo com a nossa fome. Se você acordar com fome, é muito importante que você se alimente, porque é o nossa primeira refeição do dia. É muito importante porque você vai sair para trabalhar, né? Se caso você fizer alguma atividade física, então é importante você se alimentar adequadamente para ter energia durante essa atividade física. É importante para você trabalhar perfeitamente também né, no seu trabalho. É muito importante você se alimentar da forma correta, né? Então, assim, comer proteínas, carboidratos, né, ter uma refeição saudável no café da manhã. Então, quando você fala assim, a pessoa que levanta com fome, se no meu caso, por exemplo, se eu não levantar com fome, eu não preciso necessariamente tomar café? Não, É mesmo? não. E aí, então, tem essa linha da turma do jejum intermitente. Tem uma linha que é totalmente contra e uma linha que é totalmente a favor. Como você pensa sobre isso? Então, eu sou a favor do jejum, nem é tão intermitente, eu sou a favor do jejum consciente, certo? Eu sou mais a favor do jejum consciente, você trabalhar de acordo com sua fome e sua saciedade. Então, o dia que você acordar sem fome, você não coma, você não comer. Então, assim, você trabalhar de acordo com isso. Se você sentir fome, você comer, e se você não sentir, você não comer. Você não se obrigar a comer se estiver com fome, porque a gente foi criado muito nesses hábitos. Ah, meio-dia eu tenho que comer, eu tenho que acordar, eu tenho que me alimentar. E a gente vai perdendo as nossas sensações de fome e saciedade. E com isso a gente vai adquirindo peso, né, ao longo da vida. A gente vai ganhando excesso de peso, né? E a gente está vendo aí o crescimento da obesidade, do excesso de peso. E as pessoas tendem a não praticar atividade física, ir comendo mais errado, e também essa questão de não respeitar esses sinais e sintomas de fome e saciedade está mais ligado a isso, ao ganho de peso ao longo da vida. Então, eu sou muito a favor do jejum consciente. Se você acordar e não sentir fome, eu sou a favor desse jejum. Não esses jejum que as pessoas fazem se maltratando, certo? Forçando um jejum. Aham. As pessoas que se obrigam a fazer jejum, ver uma pessoa comendo e se maltrata, ah, não, eu queria estar comendo. Não. Eu acho que tem que ser uma coisa leve, natural. Se você acordou sem fome, você respeite o seu corpo, certo? Muito bacana isso. Achei essa questão dessa livre demanda, mas a gente precisa entender quando eu estou com fome e quando eu estou com vontade de comer, Isso, né? Diferenciar essas isso. duas coisas. Isso, eu sou uma nutricionista comportamental, certo? Então, eu gosto de voltar meu paciente para uma boa relação com o alimento. Então, assim, ele tem que entender essa questão da fome e da saciedade, ele tem que entender também, ele tem que ter uma boa relação com o alimento, saber que o alimento ali, ele está disponível a qualquer momento, né? Que não precisa comer, que o mundo não vai acabar, né? Que hoje ele pode comer um pouquinho, amanhã também ele pode comer um pouquinho, e também saber respeitar essa questão da fome e da saciedade.
Hoje eu acordei, não senti fome? Não precisa comer. Amanhã eu já acordei com um pouquinho de fome. Toma o seu café da manhã. Então, eu acordei morrendo de fome hoje. Quais são as dicas que você dá dos alimentos mais saudáveis para um café da manhã completo? Certo. Então, eu gosto sempre de priorizar a proteína. Por quê? Porque o que a gente vê hoje em dia, as pessoas sempre dão prioridade só ao carboidrato. Sempre é o pãozinho com manteiga. Não que o pãozinho seja vilão, tá, gente? Não é. Só que eu gosto que as pessoas adicionem uma fonte proteica nesse pão. Um queijo branco, um ovinho. Pode comer seu pãozinho perfeitamente no café da manhã, mas eu sempre aconselho adicionar uma fonte proteica no pãozinho do café da manhã. Se caso comer o pão de queijo, também pode comer, mas adicione uma fonte proteica e equilibre as quantidades. Não precisa comer aquele tanto de pão de queijo, né? Coma uma quantidade menor. Adicione uma fruta. A fruta é uma fonte de carboidrato, então ela substitui o pão. Pode comer uma fruta com iogurte. O iogurte é uma fonte de proteína. Um ótimo café da manhã, uma fruta com iogurte, ou então um pão com um queijo. Aí pode tomar um cafezinho. Um ótimo café da manhã também. Ô, Pode Rebeca, comer um... Oi. a gente viaja, quando você vai para o exterior, chega em Israel, esses lugares, as pessoas almoçam no café da manhã. Inclusive em Portugal chamam de pequeno almoço. Isso é correto, essa alimentação pesada de manhã, que tem comida mesmo, feijão, tem até lugares que servem arroz. Então, tem pessoas que têm hábito, né? Atleta, por exemplo, tem uma demanda energética muito grande, eles comem proteína, assim, frango, arroz, pela manhã. Isso depende muito do indivíduo. Não é da nossa cultura alimentar comer comida pela manhã, mas igual, dependendo do indivíduo e da necessidade energética, acaba tendo essa demanda. Mas não é nosso hábito, né? E Uhum. assim, não, a gente não vai sair do nosso hábito. Por isso que eu falei do pãozinho. Nós somos mineiros, né? E a gente está acostumado a comer pãozinho. Então, eu não sou uma nutri restritiva. Então, eu sou a favor do quê? Vamos melhorar esse pão. Vamos tirar a manteiga, adicionar um queijo branco, né? Estamos em Minas, então vamos colocar um queijo canastra, um queijo meia cura, um queijo Minas. Então, vamos melhorar esse pão. Não tem problema algum comer o pão. O pão de Rebeca, queijo também. a seu ver, quais são os maiores erros cometidos pelas pessoas na alimentação? O maior erro das pessoas né, na alimentação são os exageros, né? É porque às vezes são exageros isoladamente. E alguns pontos que eu vejo na alimentação são quando as pessoas querem emagrecer e querem fazer dietas restritivas. São os maiores erros, porque não é sustentável, são coisas que não, a pessoa não consegue sustentar por muito tempo e acabam perdendo o gosto pela coisa, né? Pelo plano alimentar mais saudável. E perde o gosto e acaba reganhando peso. Uhum. Então, assim, na verdade, essa má relação com a comida, para mim, é o erro das pessoas. É achar que o alimento, eu vou comer tudo que segunda-feira eu começo. Esse erro, sabe? De falar assim, eu vou comer o pudim todo porque segunda-feira eu começo. Esse é o grande erro, não saber saborear um pedacinho, e saber se amanhã eu posso comer mais um pedaço, depois de amanhã eu posso comer mais um pedaço. Esse eu acho que é o maior erro. Essa é, eu poderia dizer, a falta de equilíbrio, então, das pessoas em relação à alimentação. E Eu isso, acho que é o descontrole também, né? O aham, descontrole perante o alimento. e aí é uma questão psicológica nesse descontrole, né? Você, quando faz esse trabalho de nutrição, você alia a um trabalho de psicologia também é necessário? Se caso o paciente eu consigo, se eu identifico esse descontrole muito, né, e ele me relata que tem um descontrole muito acentuado, eu encaminho sim.
para um psicólogo, porque eu não consigo sozinha, né? Eu preciso de um apoio, de uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então, quando eu resolvi, então, agora mudar de vida, qual é a dica do primeiro passo para que eu tenha uma alimentação saudável? Como eu posso me planejar para que comece essa semana, já amanhã eu já começo já mudando a minha alimentação? Certo, você falou o ponto chave. Para você ter uma alimentação saudável, mudar, né, de vida, assim, você precisa se planejar e organizar. Você não precisa ter foco, força e fé. Você precisa ter planejamento e organização. Esses são os pontos-chave para ter uma alimentação saudável. Por quê? Porque você precisa se planejar e organizar. Você precisa cuidar da sua alimentação. Por quê? Porque você precisa escolher o que você vai comer. Você não pode ser escolhido pelo alimento. Então você precisa organizar a sua semana, fazer um planner, saber o que você vai comer, mesmo que você não tenha um acompanhamento nutricional, estabeleça um dia na semana, escolha o dia que você vai ao mercado, compre os alimentos que você vai consumir, né? Não compre alimentos que você não pode ter em casa, exemplo, aqueles alimentos que você não consegue se controlar, né? Então monte um cardápio, tem alimentos pré-pronto na geladeira. Então, assim, se planejar e organizar é a chave do sucesso. Então, se você tem uma vida corrida, tem alimentos congelados, tire um dia da semana para cozinhar. Se você não cozinhe, compre alimentos mais saudáveis. Então, assim, planejamento e organização é a chave do sucesso para ter uma alimentação saudável. E beber muita água. O fato de beber água, muitas pessoas falam que beber água enche o estômago e tira o apetite. Existe isso? É mito? Não, na verdade, a água é essencial para o funcionamento do nosso corpo, né, como um todo. A água é super importante, né? Eu vou dar até uma dica, né, para um público geral, a gente tem que beber em média de 30 a 35 ml por quilo de peso, né? Então, para pessoas que não praticam atividade física, então, em média. Então, a gente precisa beber para ter um bom funcionamento do nosso corpo, certo? Mas o que eu gosto de dar a dica? Como eu sou uma nutricionista comportamental, eu gosto de trabalhar com a questão da fome e da saciedade. Fome, quando a gente tem uma fome real, ela não passa com os líquidos não calóricos, certo? Então, beber água é uma forma de você descobrir se você está com fome real ou não, tá? Mas ela não incha, gente, pelo amor de Deus, não incha. A água, ela é ótimo para desintoxicar, assim, né? Aqui as pessoas ficam perguntando, tem algum chá diurético? Gente, o melhor diurético que existe, natural, barato, é água. Melhor. Ô, Rebeca, você está falando aí, eu estou fazendo meu cálculo aqui do meu peso, de quanto de água eu estou bebendo. Então, assim, redonda para mim é uma pessoa que pesa 60 quilos, por exemplo, 30 ml por quilo, faz essa conta para mim aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Minha calculadora está aqui, ó. Exemplo, 35 ml, né? Para uma pessoa que pesa 60 quilos, seria Isso. 3 litros de água por dia. 3 litros de água por dia. Então, tá bom. Mas mais ou menos, tá? Porque a gente tem que pensar onde a pessoa mora, como que é o clima também, tá? Isso é só uma média, só para a pessoa ter uma média, assim. Porque as pessoas às vezes bebem uma garrafinha, 500 ml, é muito pouco. É Muito verdade, as pessoas não bebem água Não e bebe a água água. regula também o intestino, né? Intestino, o funcionamento dos nossos rins, mulherada, gente, pele, nossa pele, o cabelo, unha, ela está muito relacionada com a nossa ingestão de água. Então, vamos beber água. E, gente, barato, né? Barato. Vamos beber água. E Vamos a beber questão do água. sono com a saúde e com o emagrecimento. A falta de sono dificulta o emagrecimento? Com certeza. Né, nós temos os 3 pontos super importantes no emagrecimento, que é a atividade física, a alimentação e o sono, né? São a tríade do emagrecimento. A gente tem que ter um sono restaurador.
A gente não precisa dormir uma quantidade de sono, 8 horas por noite. A gente precisa ter um sono. Não, a gente precisa reduzir aqueles despertares noturnos, ter um sono reparador, acordar descansado. A gente precisa recuperar. A gente tem que ter Rebeca, essas sensações. e quando a pessoa tem problema mesmo de dormir? Quais são as dicas que você daria para que ela lançasse mão de até alimentação, exercício físico, para que de noite ela conseguisse ter esse descanso? Então, reduzir bebidas com cafeína à noite, evitar atividade física no período da noite, evitar comida muito pesada no período da noite também. Fazer uma higiene do sono é muito importante também, deixar o quarto mais escuro, evitar levar celular para o quarto, se tiver TV no quarto, evitar ligar, certo? Eu gosto, às vezes, de indicar um olhinho essencial de lavanda, colocar uma gotinha no travesseiro. E, gente, não leve celular para o quarto. Se você tem dificuldade de dormir, não leve. Deixe o celular carregando fora do quarto, o quarto bem escuro. Tem que fazer essa higiene do sono, porque o sono ele tem que ser reparador, senão não adianta. É Se você não verdade. dormir bem, dieta e atividade física não vai ajudar se o sono não estiver ruim. Rebeca, de tudo que a gente conversou, tem alguma coisa que você acha relevante que a gente não tenha falado? Tem. Caso as pessoas, não consigam procurar um acompanhamento nutricional, uma dica que eu deixo é o seguinte: tente sempre se alimentar da forma mais natural possível. Essa eu acho que é a chave do emagrecimento, de ter uma vida mais saudável. Se planejar e organizar é a chave do emagrecimento, mas também tentar se alimentar da forma mais natural possível. O que seria isso? Comer alimentos de verdade. Compre seus alimentos no sacolão, a maioria, assim, 90% no sacolão, que eu acho que vai ser a chave. Não tenha medo de comer comida, tenha medo de comer produtos industrializados. Agora, comida, pessoal, podem comer. Não tenha medo do nosso arroz e feijão, das verduras, dos legumes, das frutas, porque hoje em dia a gente vê as pessoas com medo de comer fruta, com medo de comer arroz e feijão. Gente, são alimentos riquíssimos nutricionalmente falando, Então, a gente tem que ter cuidado com os alimentos industrializados. Joia demais. A pessoa que quiser te encontrar, ela te acha no Instagram, Acha assim, @Rebeca Rocha Nutricionista. Então, gente, a Rebeca, muito obrigada pela sua participação. E você que nos acompanha, se quiser, @Rebeca Rocha Nutricionista, mande para ela um DM, marque uma consulta. Você também atende online? Atendo online e atendo na Bilight, numa clínica. Quer dar o telefone da clínica? No meu Instagram tem um link que vai direto para isso, tem um link que vai direto lá para as meninas que fazem o agendamento da minha consulta, e lá tem o arroba também da clínica, tem tudo lá. Então, joia, é só entrar no Instagram da Rebeca, na bio tem o link que já te direciona para marcar consulta, e aí vai ser muito bom. Rebeca, muito obrigada, Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada a vocês pelo convite. E nós aqui vamos por um breve intervalo, voltamos já já.